convidada estreando. Tudo bom, Cecília? Tudo bem. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Prazer recebê-la. Cecília, você é de onde? Eu sou de São Caetano do Sul. Eita, veio de longe? Fez Vim boa de viagem? longe. Fizeram sim, graças a Deus. Então tá tudo bom. Cecília, no programa é a primeira vez participando, É a primeira mas eu vez. sei que artesanato você já faz algum tempo. Ah, já faz bastante tempo. Assim, faz parte já da vida, né? Ter aquilo, Sempre gostou. Sempre gostei, sempre gostei. Aliás, eu tenho pai, tio, minha mãe também fazia bastante coisa de artesanato. Então, essas coisas me é de vindo, assim. família, então, o talento É e o mania dom. de família. Legal, prazer recebê-la, que seja a Obrigada. primeira de muitas participações, Ai, que Deus essa quiser. participação te abra aí muitas portas. Ai, muito Vamos obrigada. começar a nossa pintura nesse bloco e a Vamos gente sim. finaliza no outro? Hoje Vamos. tem pintura no prato. É Orientações em relação ao prato primeiro. Tem alguma informação importante? Tem sim, tem coisas importantes. Assim, o prato, geralmente a gente procura um prato de boa qualidade, né? Que não esteja com muitos defeitos, nem rachadinho, essas coisas, porque fazem parte a gente vai usar, é um prato que a gente vai usar ou para decoração, para qualquer outro tipo de coisa, então é importante que ele seja bem, né? Cuidados, a gente tem que limpar ele, lavar como se fosse um prato normal. Certo. E assim, para tirar qualquer excesso de gordura, porque a gente tem costume mesmo de passar um creminho na mão, alguma coisa desse tipo, passar um paninho com álcool, ou um papelzinho, absorvente, alguma coisa assim. Eu costumo usar álcool 96 graus, que inclusive é ótimo para a limpeza dos pincéis. Porque esse tipo de tinta, ela adere um pouquinho na cerda do pincel, então é importante limpar ele bem, né? Para você ter um trabalho legal. Que tinta você usa, aproveitando o Eu produto uso uma tinta à base de água, que é própria para vidro e cerâmica e porcelana. Tá? É uma tinta artesanal. específica para porcelana e vidro. Ela é uma tinta mais artesanal. Existe uma outra tinta, essa tinta que eu estou usando, ela é própria para forno caseiro. Você pode colocar a peça, depois que eu terminar de pintar, quando eu terminar eu vou dar as orientações certinhas, para pôr no seu forno de casa. Você pode usar o seu forno de casa. Existe uma outra tinta própria para porcelana, mas assim, é mais artística e assim, aí sim ela vai para um forno específico de mais de 800 graus, aí tem todo um outro tratamento e é um outro tipo de tinta. É uma tinta em pó que você mistura com outros produtos. Perfeito. Vamos começar a nossa pintura? Vamos e aí sim. a gente vai passando também, durante a pintura e a aula, outras informações importantes para vocês, né? conseguirem desenvolver a técnica aí nas suas cidades. Então assim, ó, quando a gente coloca, nesse caso eu tenho um desenho específico, né, que eu passei com carbono. Então, mais uma orientação, não usem carbono de papelaria. O importante é você usar um carbono de grafite, né, que é próprio para fazer em madeira e tal, ou um lápis HB, ou um lápis de vidro para riscar, tá? Nesse caso eu usei, então se põe um papel manteiga, enfim, alguma coisa transparente que você possa passar o risco, né? Passando o risco, a gente não passa muito forte, porque com essa tinta, tudo que ficar por baixo dela, ela vai aparecer. Não some depois na queima, então é importante seja isso. Então assim, uma umedecida no pincel, eu uso o pincel de madeira para luz seca, para esse tipo de técnica, porque ele me dá mais facilidade para mim trabalhar. Em vez de eu pincelar a peça, eu vou depositar a peça, eu vou batendo. Você faz batidinhas. Fica mais Ela fácil. inteira você pinta assim? Toda ela. Essa aqui especificamente eu passei todas dessa forma. É mais fácil. Para quem não sabe pintar também, fica muito mais prático, né? E assim, não deixar muito acúmulo de tinta. A gente vai batendo e vai espalhando. Batendo e espalhando para que ela não fique... Se ficar carocinhos de tinta... ela vai lascar e vai sair a tinta. Mesmo depois de queimadinha, qualquer batidinha, ela acaba saindo. Então, assim, você vai fazer todo, né? Vai pintar toda a parte do bonequinho, da cabeça, enfim. Vai preencher todo o espaço do bonequinho. Cecília, me Pode conte uma falar. coisa. Quando a gente vai pintar no vidro, no plástico, eu passo primer antes, certo? Sim. Nesse caso, não precisa, porque a tinta Nesse já é caso, específica, não. Já é específica para para isso. vidro e para porcelana. Sim. Ok. Né? Você pode até usar... a gente não recomenda muito para usar com alimentos quentes. Nem garfo e faca, nem nada dessas coisas. Mas você pode usar para servir um bolo, coisa que quando a gente faz com tinta prime, a gente não consegue... Não é bom você colocar um alimento em cima
desse tipo de tinta, né? Que é mais decorativo, Que é mais só, decorativo. Né? Prato decorativo. Nesse caso, você pode usar para alimentos secos, para colocar umas bolachinhas, ou até Legal. assim, em algumas canecas você pode até servir, né? Porque na caneca, no caso da caneca, ela fica por fora, né? Então, não tem problema de você servir um alimento quente dentro de uma caneca, tá? Tem uma caneca. É mais não deixar aquela temperatura alta, por exemplo, de um alimento, um arroz, feijão quentinho, em contato Isso. direto com a pintura, Com a pintura. no caso do prato. Mesmo porque com garfo e faca você vai acabar estragando a sua peça, né? O desenho que você está fazendo, porque ele risca. Mas é legal para um jogo, por exemplo, de sobremesa, eu posso ali colocar, né? Sim. Um pudim, Eu, uma fatia assim, de eu bolo. até digo que alguns pratos, tem alguns pratos que tem uma aba larga aqui, né? Sei. Esse aqui, por exemplo, não tem, mas tem alguns que tem. Aquele você pode colocar no barrado do prato, você pode fazer um desenho e servir o alimento dentro, Aí sem deixa nenhum o centro problema. do prato Sim. branco. Então, assim, olha, você passando o amarelo, né? Nesse caso, eu até coloquei a tinta em cima desse risco porque eu vou cobrir. Então, não me incomodei em não tirá-lo. Mas se for a fazer alguma coisa em que ele tenha que aparecer, que a gente não vai poder... Não queira que apareça o risco, tem que tirar, tá bom? Perfeito. Cecília Caspar conosco, a gente vai adiantar aqui, então, essa pintura da primeira etapa. Vou para o intervalo, enquanto a gente adianta o processo. No próximo bloco, a gente traz mais orientações para vocês. Pintura de prato natalino, hoje o ginger, o biscoitinho de Natal, com a Cecília. Permaneçam sintonizados.